Existe um robô chinês em Marte. E ele descobriu coisas muito estranhas sobre o planeta vermelho. A maior pergunta de todas sempre foi: existe vida em Marte? Pois é. A China pode ter encontrado uma pista crucial. Este é o Zhurong. Entre os rovers, ele é de tamanho médio. Basicamente, uma cópia dos antigos rovers da NASA, o Spirit e o Opportunity, de 2004. Mas não se engane, para uma primeira tentativa de pousar em Marte, isso já é um feito e tanto. O Zhurong foi lançado como parte da missão Tianwen-1, no ano de 2020. Naquela época, a China só tinha experiência com pousos na Lua. Então, pular direto para Marte foi um passo extremamente ambicioso. Pensa comigo, antes deles, apenas 3 programas espaciais tinham conseguido pousar com sucesso no planeta vermelho. A União Soviética foi a primeira, em 1971. A sonda Mars 3 chegou, ativou seus instrumentos, enviou essa única foto granulada e depois simplesmente silenciou para sempre. Você talvez não saiba, mas os britânicos também pousaram em Marte em 2004 com a sonda Beagle 2. Infelizmente, metade dos painéis solares emperraram na hora de abrir e ela nunca sequer ligou. Que azar! E claro, tem a NASA. Eles têm tido muito sucesso desde o primeiro pouso em 1976, chegando até nos dias de hoje com seus veículos gigantes movidos a energia nuclear e até um mini helicóptero. Então, quando a China decidiu entrar na disputa, as chances não estavam a seu favor. Para maximizar a chance de sucesso, eles escolheram um local de pouso super seguro, nas planícies da região de Utopia Planitia. É uma área bem plana no hemisfério norte de Marte, onde os cientistas acreditam que existiu um oceano gigantesco, bilhões de anos atrás. Enquanto isso, o rover Perseverance da NASA, que também foi lançado em 2020, pousava na cratera de Jezero, uma região cheia de colinas e vales de rios antigos. Mas, só porque o local da China era plano e seguro, não significa que era sem graça. Na verdade, existe um segredo esquecido, escondido nas areias de Utopia Planitia, e os chineses podem ter chegado perto de revelá-lo. Foi nesse mesmo lugar que a sonda Viking 2 da NASA pousou em 1976. E é aqui que a história fica realmente interessante, porque muita gente acredita que foi ali que os americanos descobriram vida em Marte. Só que, se eles descobriram, eles também mataram essa vida por acidente. Essa não é uma história que você vai ouvir por aí. Oficialmente, a NASA diz que nunca encontrou vida em Marte. Mas, extraoficialmente, os cientistas da Viking encontraram algo muito esquisito no solo marciano. Na década de 70, ninguém sabia o que esperar de Marte. A maioria estava super confiante de que encontrariam algum tipo de vida alienígena. Então, eles criaram um experimento. De forma bem simplificada, funcionava assim. Eles pegavam uma amostra do solo. Depois, injetavam nessa amostra um pouco de água misturada com nutrientes. A ideia era que qualquer micróbio no solo beberia a água, comeria os nutrientes e liberaria gás carbônico, CO2, como resultado. E o que o experimento detectou? Exatamente isso. O solo começou a produzir CO2. Bingo! Aliens confirmados, certo? Bom, não tão rápido. A segunda parte do experimento era injetar mais água com nutrientes na mesma amostra. A lógica era que a colônia de bactérias, agora bem alimentada, produziria ainda mais CO2. Mas não foi isso que aconteceu. Quanto mais água eles adicionavam, menos CO2 era produzido. Isso levou a NASA a concluir: alarme falso, não são alienígenas. Mas essa resposta nunca convenceu todo mundo. Pensa bem, se estamos falando de uma bactéria que sobreviveu em Marte, um ambiente mais seco que o deserto mais seco da Terra, talvez ela não estivesse preparada para um banquete de água rica em nutrientes. A teoria alternativa? E se, na verdade, a gente simplesmente afogou os ETs?
Pelo menos, eles morreram de barriga cheia. Essa história da Viking é simplesmente maluca, não é? Quero saber a sua opinião sincera sobre isso. Você acha que a NASA realmente encontrou vida e matou os ETs por acidente? Ou foi só uma reação química estranha no solo? Deixe sua teoria aqui nos comentários, vou ler o que vocês pensam. E claro, se você está curtindo esse mergulho nos mistérios de Marte, já deixa aquele like para fortalecer o canal e ajudar essa investigação a chegar mais longe. Enfim, tudo isso é para mostrar que sempre existiu o potencial da China encontrar algo incrível, mesmo numa planície sem graça. O Zhurong conseguiu pousar usando um método old school, mas eficaz. A gente já viu a NASA usar sistemas super criativos, como airbags gigantes nos anos 90 e 2000, e até um guindaste a jato, mais recentemente. Tudo isso é necessário para pousar cargas muito pesadas. Mas como o rover chinês era mais leve, eles foram numa abordagem mais simples. Um paraquedas freia a sonda na atmosfera fina de Marte. Quando chega perto do solo, o paraquedas é cortado e um motor de foguete é acionado para um pouso suave. O motor desliga um pouco antes de tocar o chão e as pernas com amortecedores fazem o resto. É o mesmo método da Viking, 50 anos atrás. E funcionou perfeitamente. A rampa desceu, o Zhurong abriu seus painéis solares e entrou para a história como o segundo país a operar com sucesso um robô em Marte. A missão inicial do Zhurong era de apenas 90 dias. Por ser movido a energia solar e com as tempestades de poeira de Marte, era uma corrida contra o tempo. O rover chinês tinha 3 instrumentos principais: um conjunto de câmeras para fotografar a paisagem, um laser capaz de vaporizar um pedaço de rocha para ver sua composição, e o mais importante, um radar de penetração